Que faça a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Vereador Cláudio Kilmiaki. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão, presente. Vereador Edson Santos, na primeira secretaria. Vereador Emerson Hong. Vereadora Fernanda Moreno. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo, Farofa. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Pedro Idec Comura, na presidência. Vereador Périx Bauab. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Anotando a presença do vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Anotando a presença do vereador Carlos Evaristo da Silva. Treze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 13 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis que independem de deliberação do plenário. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, ofício número 555 de 2018, Secretaria de Governo, comunica o recebimento do requerimento número 80 de 2018, de autoria do vereador Rodrigo Valverde, e encaminha as informações solicitadas. À disposição dos senhores vereadores. Ofícios número 501, 502, 516 e 556 de 2018, Secretaria de Governo, comunica o recebimento do requerimento número 62 de 2018 e das moções. E das moções número 21, 23 e 24 de 2018, de autoria dos vereadores Marcos Furlan, Edson Santos, Emerson Hong e Rodrigo Valverde, e informam a ciência dos referidos trabalhos pelo senhor prefeito. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Marcos Furlan e também da vereadora Fernanda Moreno. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 57 de 2018 dispõe sobre a liberação de entrada de animais de estimação em hospitais públicos para visitas a pacientes internados e da outras providências, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 57/2018, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Mauro Araújo. Até para a gente se situar no todo o processo aqui, desejar boa tarde a todos os vereadores, a mesa diretiva dessa casa, ao pessoal da imprensa, senhor presidente.
Eu vejo com muito bons olhos, senhor presidente, esse trabalho da nobre vereadora Fernanda Moreno, e só fazer uma ressalva, senhor presidente. Quando a vereadora Fernanda Moreno fala em permitir, senhor presidente, a presença de animais, senhor presidente, existe todo um regramento. Hoje nós temos já estudos avançados que mostram a eficácia da presença de determinados animais. A gente tem várias coisas que a gente já acompanha, senhor presidente. E as pessoas, muitas vezes, por desconhecimento, interpretam de forma equivocada um tipo de projeto como esse. Então, só para fazer um alerta e para que ninguém faça aí um comentário engraçadinho, senhor presidente, lembrar que o uso de animais em diversos tratamentos, até fisioterápicos e outros, senhor presidente, no autismo, vários tratamentos, já não é uma coisa nova, é uma coisa pertinente. E hoje a presença no bem-estar da pessoa, ter muitas vezes o seu animal de estimação perto, também já mostra diversos benefícios. Existem estudos científicos para isso, não é nenhuma invenção da vereadora Fernanda Moreno. Então, desde já, senhor presidente, fico contente em ver um projeto desse da casa. Nós vamos adequar para que alguns cuidados sejam tomados no decorrer, mas que a gente vê com muitos bons olhos, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Fernanda Moreno. Eu agradeço já a palavra do vereador Mauro. Realmente, na verdade, já é um projeto de lei aprovado recentemente na cidade de São Paulo e visa regrar, mas permitir, né, que o animal, lógico, em determinadas situações, não é que os animais vão passear no hospital, né, que seja bem claro isso, mas que em determinadas situações eles sejam permitidos, sim, pela equipe médica, lógico, de acordo também com toda a regra do hospital. O animal tem que passar por veterinário, ter um laudo, então tem todo um critério, mas na verdade a lei existindo, o próprio médico pode permitir a entrada do animal, o que hoje não acontece, né? Hoje fica aquela coisa, não é lei, então mesmo que o médico seja favorável a isso, ele acaba não podendo permitir que o animal visite o paciente, né? Então, eu agradeço e espero que o projeto tramite aqui pela casa e seja aprovado. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 57/2018, de autoria da vereadora Fernanda Moreno. Encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Rodrigo Valverde. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Jean Lopes. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Jean Lopes. Projeto de lei número 58/2018 declara de utilidade pública municipal o Templo Remando do Amanhecer. Autoria do vereador Francimário Vieira Farofa. Consulto o plenário, se considera objeto de deliberação o projeto de lei número 58/2018, de autoria do vereador Francimário Vieira Farofa, que dispõe que declara de utilidade pública municipal o Templo Remando do Amanhecer. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação o projeto de lei número 58/2018, de autoria do vereador Farofa. Encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões permanentes pertinentes ao assunto. Projeto de decreto legislativo número 13/2018 dispõe sobre comemoração aos 110 anos da imigração japonesa no Brasil.
Autoria dos vereadores Pedro Hideki Komura, Cláudio Kiyomiaki e Rinaldo Sadal Sakai. Consulto o plenário se considera objeto de deliberação o projeto de decreto legislativo número 13/2018, de autoria dos vereadores Pedro Komura, Cláudio Miaki e Rinaldo Sadal Sakai, que dispõe sobre as comemorações dos 110 anos da imigração japonesa no Brasil. Não havendo manifestação contrária, encaminho à Procuradoria Jurídica da Casa, bem como para as comissões pertinentes. Moção número 26, 2018, colhendo plenário. Nobres vereadores, recentemente o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo divulgou nota oficial onde apresenta manifesto sobre a medida provisória número 839, de 30 de maio de 2018. Referida medida provisória se refere à redução de recursos do orçamento da Seguridade Social, notadamente aqueles endereçados ao Sistema Único de Saúde, SUS, perfazendo um montante de 179 milhões. A diminuição provocada pela citada medida provisória destina-se à realocação de recursos para a subvenção econômica à comercialização do óleo diesel. Tal medida adotada pelo governo federal agrava ainda mais a situação do Sistema Único de Saúde, SUS, visto que a emenda constitucional número 95 de 2016 teve como objetivo congelar os gastos em saúde pelo período de 20 anos contados a partir do ano de 2017. Nota-se que a emenda constitucional retirará do orçamento da saúde o valor aproximado de 400 bilhões de reais durante o período estabelecido pela referida emenda. Daí a necessidade de se apoiar a iniciativa do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, conclamando ao governo federal para que reveja a política de subfinanciamento estabelecida para a área da saúde. São essas razões que me levam a conclamar aos nobres vereadores para que acolham as razões da presente moção como forma de sensibilizar e apelar aos excelentíssimos presidente da República, Dr. Michel Temer, e o ministro da Saúde, Dr. Gilberto Ock, sobre os problemas que a medida provisória e a emenda constitucional têm provocado nos recursos que os municípios recebem e aplicam na área da saúde pública. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes vem apresentar o contido na moção como forma de sensibilizar e apelar sobre a importância da medida ora proposta, requerendo que se dê ciência integral do presente trabalho legislativo aos excelentíssimos presidente da República, Dr. Michel Temer, ao ministro da Saúde, Dr. Gilberto Ock, bem como aos excelentíssimo governador do Estado de São Paulo, Dr. Márcio França, e prefeito de Mogi das Cruzes, Dr. Marcos Vinícius de Almeida e Melo, aos ilustríssimos secretários da Saúde do Estado, Dr. Marco Antônio Zago, e secretário municipal de Saúde de Mogi, Dr. Marcelo de Lasco Cusatz. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 11 de junho de 2018, vereador Chico Bezerra. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Chico Bezerra. Coloco em discussão a moção número 26/2018, de autoria do vereador Chico Bezerra. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Antes da declaração de voto do vereador Eduígues Ferreira Martins, solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Cláudio Miaki. Com a palavra para a declaração de voto, o vereador Eduígues. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa, a população nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde. Quero cumprimentar também o João, que aqui está, empresário aqui, César de Souza. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, vereador Chico Bezerra, muitos podem não ter prestado atenção nessa moção, mas é uma moção da maior importância, não só
para o município de Mogi das Cruzes, como também para o Brasil. Esta moção trata do congelamento de gastos públicos na área da saúde, na área da seguridade social, entre outras áreas. Um país carente, um país que tem gente morrendo nos corredores dos hospitais, um país que não tem atendimento médico suficiente para toda a população brasileira, um país que nos grotões desse nosso Brasil não tem sequer um médico para atender a nossa população, um governo inconsequente, irresponsável, congela os gastos públicos com saúde por 20 anos. Sendo que existe uma carência brutal na saúde no Brasil. Não só na saúde, o vereador Chico, por ser um médico, militante da área da saúde, focou na saúde, mas falta casa, falta escola, falta seguridade social em vários campos, como, por exemplo, benefícios para a população mais carente. E este governo irresponsável fez uma lei congelando os gastos por 20 anos. Para quê? Para ter superávit primário, sobrar dinheiro para dar para os banqueiros, para pagar a dívida interna brasileira. Exatamente para isso que foi o congelamento dos gastos públicos. Dinheiro para o Bradesco, dinheiro para o Itaú, dinheiro para o Santander, e o povo morrer na fila do hospital. Então eu quero aqui dizer que votei com muito prazer nessa moção e quero parabenizar a Vossa Senhoria. Muito obrigado, senhor presidente. Peço palavras, senhor presidente. Para a declaração de voto, o autor da propositora, vereador Chico Bezerra. Para agradecer aos vereadores que votaram nesta moção e até como se vir como um alerta para todos nós aqui na Câmara de Mogi das Cruzes, porque muitas vezes o governo adota medidas provisórias, adota algumas medidas a nível do governo federal que a gente não tem. Muitas vezes a gente não se atém a ler determinadas coisas e chega-se a essa conclusão de uma medida que o governo federal tomou, congelando os gastos com a saúde por 20 anos, vereador Protásio, com um rombo na área da saúde de quase 400 bilhões nos próximos 20 anos. Isso significa e mostra o descaso do governo federal, não só com a saúde, como o vereador Idugues falou, mas com a infinidade de setores desse país, mostrando como o governo tem agido ultimamente. Tem agido pensando exclusivamente em manter o seu cargo de presidente da República, dando emenda para deputados federais, fazendo uma infinidade de concessões a nível de Brasília para poder manter o seu cargo como presidente da República até o fim do ano. E isso demonstra, até porque a gente vê diariamente nos grandes jornais do Brasil, na imprensa, na televisão, de locais nesse país onde não tem absolutamente atendimento na área da saúde. Tanto que eu não sei se foi a vereadora Fernanda que um dia comentou, ou um dos vereadores comentou, de um médico que estava atendendo num posto de saúde e não tinha medicação para que ele desse para os seus pacientes. Ele foi lá e quebrou o posto de saúde inteiro. Então, ele fez, eu acho que foi o vereador Protásio, e que ele realmente, num ato, uma atitude de revolta daquilo que estava acontecendo, ele foi lá e quebrou o posto de saúde. Isso não é claro que nós não podemos ficar elogiando esse tipo de atitude, mas foi um ato de revolta, de você estar atendendo um paciente e não ter uma Novalgina para aplicar num paciente, não ter uma seringa para se fazer uma aplicação de uma injeção. E isso o governo federal não tem pensado e não tem analisado. Então eu acho que chegou a hora, pelo menos nós, que nós não temos outras condições senão de protestar, que é isso que nós estamos fazendo aqui
através da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, esse protesto através dessa moção, mostrando que o que está sendo feito é uma vergonha para esse país. E esse governo que está aí tem demonstrado cada dia que passa uma vergonha. Tanto que você vê que eles fizeram um acordo com os caminhoneiros, com o problema da carga, do valor, do frete, e não tiveram condições nem de fazer um acordo para resolver definitivamente o problema. Então eles estão realmente perdidos, não sabem o que faz. E tomar essa atitude de congelar durante 20 anos 400 bilhões da área da saúde é uma coisa absurda, vereador Pérez. Isso é a coisa mais absurda que eu já vi, e por isso que eu fiz essa moção de protesto aqui, para que as autoridades federais, as autoridades estaduais, é claro que têm conhecimento, mas que tomem alguma atitude, principalmente na Câmara Federal. Muito obrigado, presidente. Só cumprimentar. Declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, o vereador Cuco Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero, primeiramente, parabenizar o vereador Chico Bezerra, sempre atento no que se refere aos problemas da área da saúde. Ainda hoje, logo cedo, ouvi comentários na rádio de que o governo Temer vai fortalecer a polícia no Brasil, fazendo com que haja um reagrupamento, vamos dizer assim, e integração com os estados, e a verba sairá da Loteria Federal e da loteca que nós temos. Se não me falha a memória, vereador Bezerra, esse dinheiro vai também para a saúde. Uma parte desse dinheiro também vai para a saúde. Ora, já está tirando aqui 179 milhões do orçamento da Seguridade Social, né? Com mais o que ele vai retirar para ser colocado numa área de segurança nacional, a saúde realmente daqui para frente vai nos preocupar e muito, né? Com os recursos que nós temos hoje. Vossa Excelência que trabalha lá na Santa Casa, e eu que tenho amigos lá dentro também, só ouço reclamação de que o que o governo paga não é suficiente para poder manter o paciente. Ora, retirando esses recursos, ele vai pagar muito menos. E aí, como vão ficar as entidades, como Santa Casa, por exemplo, né? Vamos ter uma quebra no caixa tremendo. Isso vai causar um problema direto para o prefeito municipal e para nós aqui da Câmara Municipal. Portanto, eu acho que esta moção, não só a moção, mas eu acho que também fazer uma reunião com deputados da federal e estadual, né, que nós temos aqui na nossa cidade, e outros aí que queiram aderir, para que o governo mude essa ideia. Mude essa ideia. Me parece que o governo está batendo cabeça. Ainda hoje tem uma outra denúncia que estão querendo apresentar contra o Michel Temer. A cabeça dele não dá para pensar em tudo, né? Quem sofre com tudo isso? É o povo. É o povo. Vai no hospital, não pode ser atendido. Eu fico pasmo com isso, né? Fico pasmo. Eu estou sabendo agora de que pessoas com pneumonia estão sendo tratadas em casa, porque no hospital pode pegar bactérias e outro tipo de vírus, aquele negócio todo, que é pior. Então estão mandando para casa. Será que em casa é melhor do que ficar numa UTI? Ora, fica a interrogação. Ou está indo para casa para poder conter despesa? Não sei. Vossa Excelência, que é da área, poderia levantar, né? Fazer um levantamento para saber se realmente isso é verdadeiro. Vereadora Fernanda, que era agora o cachorrinho dentro do hospital. Ora, se a bactéria que está lá já está matando, levar cachorro dentro do hospital vai matar o cachorro também. É um problema sério que nós estamos passando na nossa área de saúde. Temos que estudar e muito esse projeto de lei da vereadora. Mas voltando aqui à sua moção, vereador Francisco Bezerra, meus parabéns. Vamos trabalhar, também me coloco à disposição para ir a São Paulo, conversar com os homens, que não pode
nós temos que colocar mais dinheiro, porque a Prefeitura Municipal já está fazendo mais do que pode na sua parte, né? Gastando muito mais do que aquilo que realmente está previsto no orçamento para poder atender a demanda, não só da população de Mogi das Cruzes, mas da população da nossa região. Muito obrigado. Palavra, senhor presidente. Declaração de voto. Para a declaração de voto, o vereador Jean Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, semana passada eu fui acompanhar a apresentação do projeto da Universidade de Brás Cubas, que é o projeto de integração. Aliás, projeto integrador, onde os alunos discorreram sobre 2 temas. A questão dos refugiados no Brasil e aqui, sobretudo, na nossa cidade, e outra questão da saúde, os remédios. E hoje nós aprovamos com muita... Quero, inclusive, parabenizar o vereador Chico Bezerra, e aqui não só tem o Chico como médico, mas o Otto, o doutor Péricles, 3 médicos, mais o doutor Cláudio Miac, sabem que essa área é a área mais nevrálgica e que precisa, por exemplo, de uma atenção especial. Esse governo que está aí, que só está se preocupando em se manter no poder até o dia 31 de dezembro, eu ia falar uma palavra feia aqui, mas ele não está nem aí, ele quer se manter até dia 31 de dezembro, vereador Otto. O problema, ele só quer se manter até o dia 31 de dezembro. Eu quero ser presidente da República. E, na minha opinião, deu golpe lá atrás. Que é essa questão que eu sei. Ele vai se preocupar com a questão da saúde? O Duígues falou bem. Quando ele pega e congela em 20 anos, por exemplo, o aumento da área da saúde, doutor Péricles, o que ele quer fazer? Ele quer matar a população brasileira. Ele quer matar a população brasileira. E aí, doutor Pérez, o governo dele, sabe qual que é o governo dele? Da autoproteção. Vamos chamar os militares para me proteger. É só os militares que protegem ele. Essa é a questão, vereador Mauro. Em termos, por exemplo, de cuidar da população, de cuidar do povo, áreas importantíssimas, a área da saúde. Tem muita gente vindo de outros municípios para o nosso município ser tratado aqui, porque ainda nós estamos bancando, mas vai chegar uma hora que é insustentável. Não vai ter mais recurso, por exemplo, para a área da saúde. Chico fez bem. Nós temos, vereador Chico, que ir para Brasília, pegar os deputados todos, e agora é a hora, por exemplo, da gente pegar e voltar atrás nessa lei, vereador Eduígues, que eles fizeram lá, congelando o investimento na área da saúde. Eu quero ver qual deputado que vai negar, Péricles, revogar essa lei que o presidente Temer fez em congelar, por exemplo, investimento na área da educação e na área da saúde. É isso que nós temos que pedir. Então, parabéns ao Chico por levantar essa questão aqui. Obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Para a declaração de voto, o vereador Rodrigo Valverde. Obrigado, senhor presidente. Vereador Chico Bezerra, eu vou pedir para Mogi das Cruzes toda, nós aqui do plenário, aplaudir a iniciativa de Vossa Excelência aqui hoje, que é importante, inclusive, para o país. Mas eu repito aqui, senhor presidente, eu lembro, eu e o vereador Eduígues, a gente se esguelava antes dessa PEC, chamada PEC do fim do mundo, quando ela estava em discussão, eu e o vereador, a gente se esguelava aqui, apontando o que isso ia causar para o país, e olha, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu quero também chamar a atenção da população, que na hora que você foi lá bater panela, porque a Globo mandou você ir lá na Avenida Paulista bater panela, o Geraldo Alckmin liberou o metrô lá para você ir de graça na Avenida Paulista lá com a camisa da CBF. Você sabe o que estava por trás da sua atitude? Você não sabe. Você acreditava que você estava lutando por um Brasil melhor. Só que eu repito, Michel Temer, quando se aliou com a pauta que perdeu as eleições em 2014, quando se aliou ao mercado, quando se aliou ao interesse do capital internacional, ele não mentiu para você, população. Ele escreveu o que ele ia fazer, uma ponte para o futuro. Sabe o que estava escrito lá? Congelar os gastos públicos por 20 anos. E aí eu pergunto para você que está em casa, vamos supor que o seu patrão chega e fala, olha, está muito difícil aqui a empresa, o que você ganha hoje, você vai ganhar daqui a 20 anos, cada ano que passar você não terá aumento. Você vai ganhar a mesma coisa, o que você ganha hoje, em junho de 2018, você vai ficar por 20 anos ganhando a mesma coisa, só que o seu aluguel vai aumentar,
O que você compra no supermercado mensalmente vai aumentar. A gasolina vai aumentar, inclusive aumenta muito no governo Michel Temer. Tudo, a escola do seu filho vai aumentar. A tarifa do ônibus vai aumentar. E o seu salário vai continuar o mesmo por 20 anos. Foi isso que foi aprovado na PEC do fim do mundo. Mas você, acreditando na televisão, falava que, olha, se o PT é contra isso, isso deve ser bom. Muitos aqui falavam, bom, se o PT é contra, é porque isso deve ser bom. E é exatamente isso que o Chico Bezerra apontou na moção dele. 20 anos. E não é só saúde, Chico Bezerra. É o programa Minha Casa Minha Vida, é o ProUni, é o Luz para Todos, é o Bolsa Família. São 20 anos sem aumentar nada. E a população brasileira vai crescer, a inflação vai existir, vai aumentar tudo, o dólar vai aumentar e os gastos sociais do governo vão estar congelados por 20 anos. Parabéns a todos que bateu a panela, parabéns a todos que falaram fora PT, e agora está aí o resultado. Vê se aprendam, acordem, em outubro está aí. Declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Mauro Araújo. Antes, gostaria de pedir para o primeiro secretário, a nota da presença do vereador Pegs Bauab e Emerson Ronck. Senhor presidente, eu quero aqui, senhor presidente, fazer uma reflexão a respeito do tema que foi levantado como uma simples moção, vira um debate político. E não quero poupar o MDB, principalmente a nível federal, governo Michel Temer, que perdeu a mão, um governo fraco, corrupto, que infelizmente está refém do mecanismo corrupto que existe na política brasileira. Mas não poderia, senhor presidente, mundial, corrupção, nada, deixar de fazer aqui algumas considerações. Porque eu vejo, senhor presidente, meu amigo José Antônio Cuco Pereira fazendo um discurso alterado, como se o PSDB não tivesse culpa. Como se o governo do estado de São Paulo, o governo do Geraldo Alckmin, tivesse sido a maior maravilha do mundo. Se não tivesse diminuído todas as verbas para a saúde nos últimos anos. Se não tivesse deixado as mingas dos hospitais estaduais. Como sou obrigado a ouvir o vereador Rodrigo Valverde sendo o herói hoje em dia, o coitadinho do PT, não tem culpa nenhuma. Ficou 16 anos lá, fez tudo certo. O Lula não roubou nada, o Palocci não fez nada, foi a mil maravilhas, a gente vivia no paraíso. Senhor presidente, nós estamos vivendo uma conjuntura onde todos são culpados, ninguém é inocente. Esses dias mesmo, senhor presidente, nós falamos aqui, estamos lutando, senhor presidente, para entrar recurso. Todos os governadores são incompetentes, todos foram corruptos, safados, vêm assaltando esse país, essa conjuntura que está existindo. Ou esse mecanismo é diferente, os gastos de bilhões e bilhões não foram os mesmos. Foi diferente no governo do PT? Foi nada. O que o PT trouxe foi a incompetência junto com a roubalheira. Foi o que acrescentou nesse mecanismo. Foi isso que foi feito. Agora chegar aqui, senhor presidente, que nem diz o vereador Protásio Nogueira, transformar isso aqui num picadeiro, como se tudo é culpa dos outros. Nós temos mania no Brasil de não assumir responsabilidades, de dizer que aquele fez isso, agora eu posso voltar. Se esses não foram todos os caminhos trilhados, infelizmente, por essa estrutura eleitoral brasileira, se não fosse o sistema todo ele diferente. Qual o partido que chegou ao poder que não fez diferente? Qual? Todos fizeram igual. O próprio PT, que se dizia como bandeira, como partido feito dos trabalhadores, quando chegou lá no mel, se lambuzou à vontade, esparramou bosta por toda a administração federal. Não é diferente. Então, senhor presidente, nós, claro, todos nós repudiamos essas medidas. Eu poderia até tentar explicar que não é bem isso, senhor presidente, que a intenção da lei, quando ela foi criada, entendeu? Que ela congela os gastos públicos, é para parar com os desmandos do Brasil. Porque quando não gasta o dinheiro dos outros, se gasta do jeito que quer.
não é o seu. Os governantes que estão lá, não é do dinheiro do bolso dele que eles tiram, é do dinheiro do povo. Que a ideia em si é até uma ideia interessante, mas a gente sabe que não vai ser aplicado, vereador Pérez, que isso serve como desculpa. Se o PT, com a sua administração maravilhosa, não tivesse prometido o paraíso e entregado o inferno para as pessoas mais pobres, e nós estivéssemos pagando a conta hoje em dia, ou o PSDB diferente aqui em São Paulo. Então, senhor presidente, a gente aprova uma moção, a gente lamenta tá passando por tudo isso nesse momento hoje. Infelizmente, as pessoas que mais sofrem são aquelas que mais precisam dos serviços públicos, senhor presidente. E todos nós, senhor presidente, indiferente, se não nos indignarmos, não é deixarmos de lado as bandeiras partidárias, vereador Chico, e começarmos a pensar nas pessoas, a cuidar das pessoas que precisam, vai continuar tudo igual nesse país. Obrigado. Solicito ao primeiro secretário que anote a presença do vereador Antônio Lino e conceda a palavra para o vereador Pérez Bauab. Obrigado, presidente. Para a declaração de voto. Boa tarde a todos. Declaração de voto. Quero só também fazer uma reflexão. Vamos começar de Mogi das Cruzes, 500 mil habitantes. Nós temos 2 maternidades que devem fazer mais ou menos 700 partos por mês, 400 a Santa Casa, em torno de 300 a maternidade particular. 700. Isso corresponde em um ano a 8 mil. Em 4 anos, 36 mil. Aí eu pergunto, pediatria, hospital pediátrico, escola, creche, preste atenção, são 8 mil crianças por ano. 8 mil crianças por ano. Não tem pró-pediatria, pró-criança, creche, pode construir quanto quiser. Agora está congelando para a saúde, o que é um absurdo. Então, sem falar nada de partidarismo, qual seria a solução para nós? Eu quero que a gente pense que se nós temos 8 mil nascimentos por ano em Mogi das Cruzes, eu não estou falando de Brasil nem de São Paulo, 8 mil, pode construir quantas creches quiserem, quantas escolas quiserem e quantas pediatrias quiserem. Nós não temos nem hospital pediátrico na cidade. Então eu gostaria que nós pensássemos em como, lá atrás, nós pudéssemos fazer planejamento familiar, evitar a gravidez em adolescente, entrar nas escolas para orientação, trazer orientação nos postos de saúde para as mulheres e fazer alguma coisa mais positiva para evitar esses 8 mil nascimentos por ano em Mogi das Cruzes. Só Mogi. Obrigado. Moção número 27, 2018, egrégio plenário, com os constantes avanços tecnológicos na área de telefonia móvel, com aparelhos cada vez menores e com mais serviços, a sua utilização se faz presente na rotina de milhares de pessoas que se conectam e resolvem questões variadas, como movimentações bancárias, pesquisas escolares e de localização com acesso a aplicativos de rotas, resultando em celeridade na solução de problemas e na redução de distâncias. A expansão da área de cobertura em nosso município com a instalação ou compartilhamento de torres de antenas pelas empresas de telefonia móvel vem ampliando o acesso a esse imprescindível serviço. Contudo, nas localidades mais distantes da área central do nosso município, ou o sinal é demasiadamente fraco ou inexistente, deixando milhares de pessoas sem qualquer tipo de contato com os benefícios tecnológicos proporcionados pela telefonia móvel, impondo aos moradores de bairros como Cocoera, Aroeiras, Barroso e Pindorama ao total isolamento e mais privando-os dos benefícios que o acesso via telefonia móvel à rede mundial de informações, internet, proporciona. É que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes faz veemente apelo à empresa de telefonia móvel Vivo
do Grupo Portugal Telecom e Telefônica Móveis para que, após os estudos necessários, instale torres de telefonia móvel nos bairros do Cocoera, Aroeiras, Barroso e Pindorama, possibilitando assim que seus moradores usufruam do serviço de telefonia móvel com qualidade, em atenção ao delineado no presente trabalho legislativo como forma de atender aos clamores contidos nos anexos expedientes da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes e da Associação Rural de Pindorama, por derradeiro que do deliberado pelo egrégio plenário seja oficiado à empresa de telefonia móvel Vivo do Grupo Portugal Telecom e Telefônica Móveis, dando-lhe ciência do interior teor do presente trabalho legislativo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 5 de junho de 2018, vereador Pedro Idec Komura. Coloco em discussão a moção número 27/2018 de minha autoria. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Iduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, uma segunda moção muito interessante, importante para a nossa cidade. Vossa Excelência aborda aí alguns bairros que têm problema com sinal de telefonia. Mas se formos fazer uma análise, vários outros bairros em Mogi têm problema com telefonia. Conjunto Jefferson, por exemplo, não pega nenhuma empresa de celular. Biritibu Sul só pega uma empresa de celular. E se você for verificar outros bairros, parece que existe um combinado entre as empresas de telefonia. Aqui você dá sinal, ali sou eu. Parece que é para controlar a compra da assinatura para uma determinada empresa. Então eu acho isso um absurdo, um absurdo. A telefonia do Brasil, ela é uma das mais caras do mundo. O minuto de celular é um dos mais caros do mundo. Não só celular, hambúrguer de qualquer empresa multinacional que tem franquia no Brasil é mais cara que qualquer outro país. Portanto, Vossa Excelência está fazendo uma moção para socorrer, denunciar o problema que atinge alguns bairros, mas lamentavelmente este é um problema recorrente em nossa cidade. Aqui dentro da Câmara Municipal, na sala de reuniões, no gabinete de vários vereadores, inclusive desse vereador, não tem sinal de celular. Agora, a culpa não é da Câmara, não é a Câmara Municipal que é a operadora. Quem tem que prover o serviço com qualidade é a operadora. Isso é uma vergonha para nós, para todos nós, porque esse Brasil tem uma agência reguladora da telefonia, que é a Anatel. Ela não pune e não obriga as empresas a oferecerem um serviço de qualidade. Eu quero parabenizar a moção, mas ao mesmo tempo eu lamento, porque esse problema, lamentavelmente, é generalizado em nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado a moção número 27/2018, de minha autoria. Requerimento número 96, 2018, Egrégio Plenário. O delegado titular da DISE, Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, Dr. Deodato Rodrigues Leite e sua equipe, no cumprimento dos seus deveres, efetuaram a prisão dos indivíduos que no dia 28 de maio do corrente ano assaltaram a mão armada a farmácia Gifarma, localizada no bairro da Vila Jundiaí. O assalto aconteceu às 11h45, o que levou toda a comunidade a uma sensação de insegurança sem precedentes. Quando acionado, o delegado e sua equipe de pronto iniciaram as investigações e conseguiram êxito nesta ocorrência, prendendo os meliantes, um trabalho brilhante feito em conjunto com a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, sob a supervisão do delegado Dr. Marcos Batalha e toda a sua equipe. O índice de criminalidade assusta a todos os nossos munícipes,
Só na cidade de Mogi das Cruzes, nesse ano de 2018, foram registrados cerca de 2.622 ocorrências, entre elas homicídio, lesão corporal, latrocínio, roubos, furtos e outros, como um grande índice de resolução a esses casos em um esforço conjunto de nossas polícias. Diante do relato é que requer a mesa diretiva da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja consignada na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de aplauso e congratulações ao delegado Dr. Deodato Rodrigues Leite e delegado Dr. Marcos Batalha e suas equipes. Requero ainda que, em reconhecimento ao esforço, coragem e destreza no cumprimento de seus deveres e como forma de registro e homenagem, e finalmente que do deliberado pelo egrégio plenário sejam oficiados do inteiro teor do presente trabalho legislativo o senhor governador do Estado de São Paulo, Márcio França, ao senhor Dr. Mágino Alves Barbosa Filho, secretário de Segurança do Estado de São Paulo, ao senhor Dr. Júlio Gustavo Vieira Guibert, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, Mogi das Cruzes, 11 de junho de 2018, vereador Jean Lopes. Coloco em discussão o requerimento número 96/2018, de autoria do vereador Jean Lopes. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 96/2018, de autoria do vereador Jean Lopes. Requerimento número 97/2018. Colhendo o plenário, os senhores vereadores, há mais de 40 anos, ou seja, desde os idos de 1979, a cidade de Mogi das Cruzes vem contando com um importante serviço na área de oftalmologia prestado pela Clínica Bucô, que teve como fundador o Dr. Salvador Bucô. Inicialmente, e pelo um período de 30 anos, os serviços foram prestados em sede localizada na rua Dr. Correia. Todavia, com o passar dos anos, tornou-se imperioso que a então Clínica Bucô, hoje Centro Bucô de Oftalmologia, ampliasse o seu leque de serviços na área médica, optando por transferir seus serviços para a sede atual, localizada na rua Laurinda Cardoso de Melo Freire, número 396, Vila Oliveira. A partir do ano 2018, operando um novo conceito na área de atendimento, o Centro Bucô Oftalmologia vem oferecendo aos seus pacientes uma diversidade de serviços, tanto que a partir de 2008 incorporou o atendimento de otorrinolaringologia e clínica de vacinação, além da aquisição de equipamentos de alta tecnologia para melhor atender os pacientes e a população. Portanto, é de se reconhecer que a então Clínica Bucô, hoje Centro Bucô de Oftalmologia, tem nesses 40 anos de profícua existência dedicado diversos serviços na área médica à população do nosso município, o que nos permite apresentar como forma de prestigioso reconhecimento a presente proposição. Nessa trajetória de 40 anos de existência, o Centro Bucô de Oftalmologia conta atualmente com equipes de profissionais experientes, como os doutores Salvador Bucô Júnior, Fernando Bucô, Ricardo Bucô e Renata Almeida Bucô. Em razão das considerações acima, apresentamos o presente para requerer, na forma regimental, que seja concedido votos de louvor e congratulações ao Centro Bucô de Oftalmologia, na pessoa de seu fundador, Dr. Salvador Bucô, pelos 40 anos de existência e pela relevância, excelência e qualidade de serviços que vêm sendo prestados aos pacientes e à população na cidade de Mogi das Cruzes. Enviando cópia do presente requerimento ao seu fundador, Dr. Salvador Bucô, aos demais profissionais médicos que compõem o centro, os doutores Salvador Bucô Júnior, Fernando Bucô, Ricardo Bucô e Renata Almeida Bucô. Assim como fundamento no artigo 144, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, uma vez demonstrado claramente os motivos e as razões da apresentação do presente requerimento, espera que os mesmos mereçam beneplácito e incrito plenário. Plenário, Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 12 de junho de 2018, vereador Chico Bezerra. Coloco em discussão o requerimento número 97/2018, de autoria do vereador Chico Bezerra.
Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de números 476 a 487 de 2018. Coloco em discussão as indicações de número 476/2018 a 487/2018 de autoria dos senhores vereadores. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações de número 476/2018 a 487/2018 de autoria dos senhores vereadores. Não existem mais papéis para o expediente, senhor presidente. Não havendo mais papéis para o expediente, passo a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereador Iduígues Ferreira Martins, e solicito ao vereador Edson dos Santos que assuma a presidência por uns instantes. Senhor presidente, boa tarde mais uma vez. Senhores vereadores, senhora vereadora, população que nos acompanha através da TV Câmara, boa tarde, a imprensa, população que nos acompanha aqui do plenário, boa tarde. Eu quero abordar um assunto que me preocupa como membro da Comissão de Direitos Humanos, não só eu, mas temos outros membros, o pastor Carlos Evaristo, o pastor Péricles, vereador Péricles, que é uma discussão que está ocorrendo na imprensa, mas que sempre levantou polêmica na cidade, que é a pessoa em situação de rua. Outro dia eu li uma matéria no jornal, fiz até um vídeo e coloquei na internet a minha posição, que eu quero expressar aqui agora, diante da TV Câmara, diante dos colegas vereadores e vereadora. A polêmica sobre o Largo Bom Jesus, popularmente conhecida como a Praça da Mirella, que lá tem um coreto. E aí o Jornal Diário de Mogi fez uma reportagem, eu li a reportagem, e fiquei preocupado quando a população começa a propor medidas as mais diversificadas possíveis. Me parece até sem rumo. É a ausência do poder público, é a ausência da prefeitura municipal, é a ausência da Secretaria de Assistência Social. Quando os comerciantes começam a propor coisas como: vamos arrancar o coreto de lá, da praça, para não ter pessoa na praça. Vamos arrancar o estacionamento rotativo que está em volta da praça, para a pessoa em situação de rua não guardar carro. Vamos conscientizar as pessoas para não darem cobertor e sopa para as pessoas que lá estão nas noites frias. Isso é um vácuo, pastor Carlos Evaristo. Isso é um vácuo, isso é uma ausência, vereador Edson, do poder público para nortear uma ação de política pública. Nós não podemos privar, distorcer e acabar com o espaço público por causa de um problema social. O problema social tem que ser resolvido. E de que maneira se trata esse problema social em qualquer parte do mundo? É políticas públicas de acolhimento e reinserção na sociedade. Eu sei que tem pessoas que têm o livre-arbítrio, o direito de querer continuar na rua. Tem um direito, é um direito de ser humano. Mas a grande maioria
Mais de 90% quer ser reinserido na sociedade. Quer trabalhar, quer reconstruir a sua vida. Para isto, existem políticas públicas para esse segmento, que é a pessoa em situação de rua. O poder público não pode deixar esse vácuo. Não pode deixar esse vácuo. Vamos acabar com o estacionamento, vamos arrancar o coreto. Outro dia, um jornalista me fez uma denúncia, que precisa ser comprovada, é claro. Não estou aqui falando que ocorreu, mas pessoa idônea, que molharam o coreto à noite para as pessoas não se abrigarem lá. É uma crueldade. É uma crueldade com um problema social. É uma crueldade com um problema social. Essas pessoas já são penalizadas pela vida. Já são penalizadas pela sua situação social. Vítimas de um modelo, de um sistema brutal que não cabe todo mundo dentro dele. Não tem emprego para todo mundo. Tem 13 milhões de desempregados. As políticas públicas de amparo à família são falhas, famílias desagregadas. Políticas públicas de combate ao tráfico de droga são falhas, muitos são dependentes químicos. Políticas públicas de combate à educação com relação ao alcoolismo são falhas. Essas pessoas são vítimas de uma sociedade brutal, excludente, que não tem oportunidade para todos, e aí começa a se maquinar como é que nós vamos fazer essa higienização social. Eu chamo de higienização social. Higienização social. Antigamente, as pessoas que tinham algum problema mental eram colocadas nos manicômios, levavam choque, ficavam acorrentados. Um dia a sociedade percebeu que essas pessoas têm que ser integradas na sociedade. Elas têm que ser tratadas no ambulatório e voltar para sua casa. Tem que ter medicação, tem que ter laboterapia. E um dia acabou essa crueldade com as pessoas que têm essa situação severa de algum distúrbio mental. Agora a pessoa em situação de rua quer marginalizar. Permite a parte, vereador? Pois não, vereador Cuco Pereira. Vereador Duígues, entendo perfeitamente e concordo com Vossa Excelência. Só que na teoria é uma, na prática é outra. Logo quando nós assumimos a prefeitura como vice-prefeito, até pela minha mulher, que me cobrava todo dia, precisa dar um jeito nesse pessoal da rua, temos que colocar eles em algum lugar, dar assistência para eles, dar todo o carinho, dar todo o amor. Isso faz parte da nossa religião, tá certo? E naquela oportunidade, a Marinês Piva era inclusive assistente social. Fomos conversar com a Marinês. Marinês, puxa vida, o que nós podemos fazer? Falei, nós temos a Bomoras, temos outras entidades, eles não querem ir. A Marinês chorava, vereador Duígues. Ela chorava porque ela não conseguia resolver o problema. Ela ia lá, eles não queriam saber, né? Até para tomar um banho era difícil. Fala, puxa vida, vamos lá, o senhor vai trocar de roupa, tomar um banhinho. Às vezes eles concordavam, iam, mas no dia seguinte estavam aqui. Às vezes não queriam nem dormir à noite lá, queriam passar a noite justamente na praça. Então é um problema social de difícil solução, né? Políticas públicas temos que fazer, mas só a prefeitura ela também não vai aguentar, né? Porque a quantidade de indigentes que vem para Mogi todo dia está chegando e todo dia também estão indo. Então há necessidade de que o governo, seja estadual, federal e o próprio municipal, tenham políticas públicas para poder atender esse pessoal, que só a prefeitura, eu digo com consciência própria, daquilo que nós tentamos fazer, junto com a assistência social, e nós não conseguimos, porque eles não querem, e nós não podemos encostar a mão neles, temos que conversar, tem que ir por livre e espontânea vontade, e toda a dificuldade foi encontrada. Entrou o governo, sai o governo, vai entrar, vai sair, e eles vão continuar numa situação dessa, infelizmente, até quando, eu não sei. Permite a parte, vereador, eu sei que o tempo de Vossa Excelência está quase finalizando, mas eu queria concordar com Vossa Excelência e
e somente no aspecto que diz respeito à questão do uso de drogas. Que eu tenho um levantamento, vereador Duígues, que 80% das pessoas que estão lá é proveniente de vício, de outro tipo de problema social, de relacionamento, que os leva para as ruas. Mas eu queria propor a Vossa Excelência, que nós somos da Comissão de Assistência Social e de Direitos Humanos, que a gente promovesse uma discussão a esse respeito aqui na casa, para que a gente possa, através dessa discussão, extrair uma solução, poder apresentar uma proposta para o Executivo com relação ao que esta casa pensa sobre isto, e assim nós ajudarmos o município a resolver esse problema, que é grave. A gente acompanha o dia a dia da cidade e sabe que esse problema é grave. Ontem eu tive uma experiência, vereador Rodrigues, fui comprar uma pizza e no caminho ali, na entrada da pizzaria, eu tive que ajudar uma pessoa, né, e a pessoa pedindo comida, não tem como você negar. Na saída eu tive que voltar para ajudar mais uma pessoa. É um problema social, mas eu acho que nós temos que sentar. Bebi do próprio veneno agora, né, presidente? A gente tem que sentar e discutir realmente esta situação, e eu me proponho a sentar com Vossa Excelência e com outras autoridades do município para que a gente discuta isso a um nível maior e apresente uma solução para o Executivo. Senhor presidente, só para concluir meu raciocínio, quero aqui endossar a proposta do vereador Carlos Evaristo, que eu sei que é uma pessoa também militante da causa dos direitos humanos, como pastor que é, como cristão que é, mas o vereador Cuco Pereira, só para refletir com Vossa Excelência um pouco. Todos os problemas sociais do mundo conseguiram solução foi através de políticas públicas. Hoje é o dia de erradicação do trabalho infantil. O Brasil, infelizmente, está voltando a ter crianças de semáforos, mas foram políticas públicas de escola em período integral, de apoio à família, de Bolsa Família, de apoio psicológico, foram tirando as crianças da rua. Políticas públicas para as pessoas com doenças severas mentais, que acabou com os manicômios, foram políticas públicas. Políticas públicas para a causa animal. A vereadora Fernanda acabou de dizer, está em crescimento no Brasil. Então, se o Estado, se o poder público, ele admitir a sua falência, que ele não consegue resolver, a culpa não é do cidadão, mas é do Estado, é do poder público, porque ele tem as ferramentas, ele tem o dinheiro dos impostos, ele tem o material humano, ele tem a expertise, ele tem psicólogos, assistentes sociais, ele tem as casas de acolhimento. Então alguma coisa está falha, alguma coisa está falha, não com a vítima do problema social, mas com o poder público. Isso desemboca em situações mais severas. São Paulo, por exemplo, por ignorarem um problema dessa natureza, se criou uma Cracolândia, com milhares de pessoas, que depois tentaram acabar com bombas, com cachorros e com cacetetes, criaram outras dezenas, porque eles se espalharam. Então nós temos que refletir em cima da proposta feita pelo pastor Carlos Evaristo, pensar numa política pública eficaz para resolver esse problema e resgatar as pessoas dessa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para o uso da palavra, o vereador Marcos Furlan. Senhor presidente, em exercício, Edson Santos. Boa tarde a todos os vereadores, vereadora Fernanda, público aqui presente, imprensa, espectadores da TV Câmara. Senhor presidente, eu aqui vou falar sobre a nossa reunião, mais uma reunião da Frente Parlamentar Centro Mais Vivo, que mais uma vez aconteceu no Sim Comércio, no dia 6 de junho, e falamos sobre mobilidade urbana, estacionamentos, trânsito, Zona Azul, carga e descarga, enfim, questões relacionadas à Secretaria de Transportes. E tivemos presente o secretário de Transporte, José Luiz Freire, o dirigente do SEBRAE, o Sérgio Gromick,
pessoal da Secretaria de Transportes, o nosso presidente, que não está aqui no momento, Pedro Comura, vereador Cuco Pereira, vereador Farofa, da comissão também que fala sobre a Lei Mogi Mais Viva, e a gente vai falar na próxima reunião, dia 18, a frente parlamentar junto com a comissão, e o pessoal também da Associação Comercial, além do presidente do Sincomércio, Walter Martinez. E foi muito proveitosa a reunião, presidente. Falamos lá horas, quase 3 horas, e tivemos aqui a presença da sua assessoria também, vereador Edson, a Miliane. Enfim, pudemos abordar essas questões. Eu queria aqui fazer um elogio público ao secretário Zé Luiz, que não se eximiu de nenhuma questão, né? Vários munícipes falaram, vários comerciantes, e pudemos ter a devolutiva sempre de todas as sugestões e as ações futuras da Secretaria de Transportes. A gente sabe que nem tudo é como a gente quer, mas os comerciantes preocupados com a situação econômica, não só da nossa cidade, mas do nosso país, e isso reflete na nossa cidade, solicitaram que o nosso secretário de Transportes não tire nenhuma vaga do centro da cidade sem a prévia consulta à população, sem a prévia consulta ao comerciante. Porque o que foi feito ano passado na Rua Coronel César Franco, que a gente não tira a questão do mérito, talvez fosse necessária a retirada daquelas vagas, mas o que faltou foi uma conversa. E o secretário de Transportes atual, o Zé Luiz Freire, se propôs a sempre estar debatendo e conversando com toda a comunidade ali do centro. Vereador Emerson. Vereador Furlan, é fundamental esse debate para a nossa cidade, Mogi das Cruzes, até porque Mogi das Cruzes hoje é a 6ª cidade mais antiga do estado de São Paulo. Então é fundamental esse debate realmente com a sociedade, até porque nós atravessamos hoje um momento muito difícil da economia e percebemos que muitos comércios estão se fechando. Se ainda houver uma implicação de quem vai até o centro, não ter local, poder realmente deixar os seus carros, ou ter realmente mexer nesse centro, assim, ter realmente esse debate para ter esse movimento, vai ficar mais complicado ainda. Então eu quero estar assim fazendo coro à sua fala e parabenizando realmente. É fundamental hoje de que Mogi seja vista de uma forma diferente. Nós lá atrás víamos a Mogi como cidade do interior, como sempre foi vista realmente, e hoje ela é a grande São Paulo, ela faz parte disso, da grande São Paulo. Com 240 mil carros na rua, realmente o centro tem que ser revisto. Então, parabéns pela atitude e pela essa ação forte que o vereador e junto com mais outros vereadores dessa casa está fazendo esse trabalho. Obrigado, vereador Emerson. Vereador Cuco? Permite, vereador Furlan? Claro. Essa última reunião que a Frente Parlamentar, né, fez lá no Sincomércio, já teve uma quantidade maior de interessados pelo centro. E daqui para diante, eu acho que vai aumentar gradativamente aquelas pessoas, porque é para tratar de um problema nosso, né? De um problema do mogiano, não somente daqueles que trabalham ali no centro de Mogi, mas daqueles principalmente que vão ao centro e têm dificuldades em estacionar seus carros, né? É um agrupamento de carro tremendo lá, dificultando a vida dos motoristas e também dos pedestres. Mas eu reputo, vereador Fulano, de grande importância a participação daquelas pessoas. Aquele senhor japonês, Clayton, ele deu uma demonstração de que ele conhece na palma da mão o trânsito de Mogi das Cruzes. Que beleza! Tudo aquilo que ele falou, eu acho que a prefeitura pode aproveitar. Chamar, Clayton, vem aqui participar de uma reunião nossa, tá certo? Qual é a sua ideia para isso? Qual é a sua ideia para aquilo? Até porque Mogi sempre lutou em tentar trazer uma pessoa que entenda, seja um catedrático em trânsito, mas os recursos são pequenos, né? Na administração passada
viria alguns de São Paulo, quando o Kassab ainda era o prefeito de São Paulo, mas o salário é muito alto e a prefeitura não tem condições de pagar um salário porque tem um teto aqui. Isso dificulta muito. Então nós temos que se utilizar dessas pessoas que estão no dia a dia sofrendo. Ele, que é também do ramo, tem estacionamento, né? E se colocou à disposição. O arquiteto também se colocou à disposição. O que você precisar, pode me chamar, que eu estou aqui para colaborar. Isso é muito bonito. É a integração que a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes está fazendo com a nossa população para resolver um problema local. E tentar sugerir ao prefeito algumas modificações. Acredito eu que até o secretário de transporte gostou daquela reunião, tá certo? Porque ele viu o interesse. E vamos arrumar? Vamos. Tudo aquilo que eles falaram dá condições da gente arrumar, né? Sábado agora, dando uma volta lá por baixo e tal, muitas pessoas falaram do trânsito, porque o trânsito em Mogi, na sexta-feira e no sábado, estava infernal em Mogi. Não se andava. E não sei o que aconteceu. Não tinha comemoração nenhuma, não teve acidente nenhum, e o trânsito estava horrível. E o povo reclama, lógico que reclama. Até para poder atravessar as ruas, tem que ter uma atenção dupla, né? Então, esse trabalho, presidido por Vossa Excelência, é de uma importância vital para que a gente possa tentar melhorar o centro de Mogi das Cruzes. Meus parabéns. Obrigado, vereador Cuco. Quinta-feira é quinto dia útil. Quinto dia útil, acho que todo mundo vai ao banco. E essa tendência, quanto tem muito carro na cidade, exatamente. O secretário, ele colocou lá 250 mil carros em Mogi das Cruzes, quase 500 carros a cada mês. Isso é uma tendência que a gente vai ter que não combater, mas conscientizar cada vez mais a população. Foi bem lembrado também, vereador Cuco, que teve diversas pessoas de diversos segmentos que puderam falar, explanar suas ideias. Esse arquiteto que se colocou à disposição, dono de estacionamento, comerciantes, presidentes de entidade, o Jair Pedrosa, que trata da questão do ciclista, desse outro modal tão importante que o centro precisa do incentivo. O rapaz está aqui hoje na galeria, que falou sobre a ação solidária de conscientização ali no centro da cidade, que ele já fez, ele quer retornar. Então foi uma reunião muito proveitosa e a gente tem que ficar feliz por essa participação. Acho que a nossa ideia está sendo bem aceita, está sendo debatida tanto pelo poder público como pelos vereadores e pela população. Isso é muito gratificante. E a gente tem que avançar, né? Eu gostaria também de lembrar sobre a Zona Azul. Os comerciantes pediram ali uma maior fiscalização da Zona Azul e também a ampliação da Zona Azul, né? Aqui tem diversos pedidos do vereador Cuco, vereador Farofa, acho que até de praticamente todos os vereadores, da ampliação da Zona Azul em nossa cidade. E o secretário de Transportes, lembrando que agora vai ter uma nova licitação da Zona Azul, e aí sim pode ser feita uma ampliação, ele demonstrou um novo projeto de Zona Azul para a cidade, que vai ter alguns painéis em cada rua para informar a quantidade de vagas que tem em cada rua da cidade. Eu acho que isso é importante para a gente poder demonstrar para o motorista que quer estacionar naquelas ruas, talvez ali não tenha vaga ou poucas vagas, ele entra ou não naquela rua ou vai para uma rua próxima. Então, a Zona Azul também deverá ser modernizada, deverá ter uma fiscalização maior e uma ampliação. E a gente espera que todas essas reivindicações da nossa frente parlamentar, não da nossa frente, da população, seja estudada e tenha a devolutiva a essas pessoas. É isso que é o mais importante. Esse debate continue sendo constante e as pessoas tenham uma reciprocidade dessa participação, presidente Edson. É isso que a gente busca, a participação, mas a nossa parte a gente tem que dar a reciprocidade. Então, agora dia 18 de junho, a SEV do vereador Farofa, a SEV sobre empreendedorismo Mogi Mais Viva, somada à frente parlamentar, falaremos sobre o Mogi Mais Viva e todos aqui estão convidados. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos.
Próximo vereador inscrito, vereador Caio Cunha. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, vereador Duígues. Boa tarde, vereador Emerson. Boa tarde, vereador Maurinho, vereador Miak, vereador Furlan. Boa tarde, vereador Lino. Boa tarde. Boa tarde aos fotógrafos, à imprensa e todos aqueles que nos assistem. Eu estava com saudade. Confesso que eu estava com saudade desse espaço, né? Só que não. Tive semana passada, como é de conhecimento de todos aqui, tive ausente por conta que eu fui privilegiado, né? Fui escolhido entre vários inscritos, entre mais de 1.000 inscritos, entre os 20 escolhidos para ir para uma viagem, né? Ganhei uma bolsa lá na Universidade de Zurique, né? Então fiquei semana passada lá e foi algo né, proveitosíssimo, né? Mais do que todo o conteúdo que foi transmitido ali pela Universidade de Zurique, nós tivemos também um aprendizado cidadão, como o povo daquela cidade, que é uma cidade do tamanho populacional de Mogi e até menor em termos, né, de espaço do que a nossa cidade, mas uma cidade organizada, uma cidade onde a população ela tem um compromisso com a coletividade e com a participação nas decisões políticas a serem tomadas ali. Lá no último dia nós tivemos a experiência de ir no parlamento, né, de Zurique, e vereador Ziz, olha só que situação. A moça que estava, né, lá apresentando, e nós estávamos pontuando as nossas, né, diferenças em termos de parlamentos, em termos né, de questões do coletivo e por aí vai. E o interessante que ela falou que tinha acabado de ser votado um projeto, porque lá é o seguinte, lá as férias trabalhistas da pessoa de 18 a 25 anos, eles têm 15 dias de férias por dia. De 25 anos, desculpa, 15 dias de férias por ano. De 25 a 60 anos, eles têm 30 dias de férias por ano. Acima de 60 anos, eles têm 60 dias de férias por ano, porque lá não tem aposentadoria, né? A pessoa ela é acostumada a fazer o seu próprio plano ali, a sua própria economia, então ela escolhe fazer se ela quiser, mas há um entendimento de que se a pessoa tem acima de 60 anos, ela tem 60 dias por ano de férias. E aí, um dos parlamentares fez uma proposta de aumentar o número de dias de férias também para a população de 25 a 60 anos, aumentar para 60 dias por ano. Ou seja, a maioria de nós aqui, por exemplo, a maioria da população gozaria de 60 dias de férias por ano. Um sonho para muita gente. E a grande surpresa para o resto do mundo, não para eles, é que a proposta foi rejeitada pela população. Ela não passou pelo parlamento porque ela foi barrada antes de ir para a votação, porque a população ela decidiu não. E aí quando você pergunta, né, para as pessoas, por que você escolheu não ter férias de 60 dias, não é melhor para você? É melhor para mim, mas é pior para a economia da minha cidade e do meu estado, né, que é o Canton. Então assim, o espírito de coletividade, né, que eles têm, né, é impressionante. E isso reflete muito nas decisões em que a cidade ela vai tomar de uma forma geral, né? A cidade ela tem a sua economia própria, ela tem a sua segurança própria. Bom, mas o objetivo, né, que eu fui lá foi para participar de uma imersão lá na Universidade de Zurique sobre educação e segurança. Os temas tratados foi sobre educação na primeira infância e mostraram academicamente
estatisticamente, como é importante o investimento do Estado em crianças de 0 a 5 anos. Como é importante para a saúde emocional, para a saúde mental, e como é o resultado promissor de uma sociedade que investe em crianças de 0 a 5 anos. O investimento não é questão de fazer prédios, de fazer creche, é investimento na forma de ensino. Muitas pessoas citam a Suíça, que falam assim, poxa, lá tem a licença paternidade. A licença paternidade é de 1 ano. A licença da maternidade é de 3 anos. Que maravilha! É que eles entendem que essa entrega dos pais, a educação familiar, a educação da base da criança é fundamental. Não é que eles ganham na licença, é lógico que eles têm que recuperar isso posteriormente, mas é um investimento do governo na própria criança e também dos pais. É lógico que a gente vive em uma completa realidade. A gente estava discutindo aqui há pouco, e o Dr. Pélix disse muito bem, sobre a questão da necessidade no Brasil de investir em uma cultura de controle de natalidade, não de controle parece meio pesado esse termo, mas planejamento na familiar, não é? O quanto é importante isso. Um outro tema muito importante que foi dado lá para a gente foi sobre o combate às drogas. E lá, naquela cidade, o combate às drogas, eles entenderam que é muito mais do que a força policial. A força policial, ela tem que ser aplicada no traficante. Agora, a questão do consumo de drogas é uma questão de saúde pública. E foi a única forma que eles identificaram de mudar o cenário que era no final da década de 80, que eles tinham um mercado aberto, lá no centro de Zurique, onde os viciados podiam lá se drogar, coisa e tal, para uma mudança de comportamento, aonde hoje existe um consumo, mas o consumo é vistoriado. Então, assim, como que uma cidade do tamanho da nossa Mogi das Cruzes, em termos de população, menor em termos de território, conseguiu vencer tantas batalhas na questão da educação e na questão da violência. O comprometimento não só do poder público, mas como do cidadão também, né? E ali há um tripé que funciona muito bem. O tripé da academia da Universidade de Zurique, onde ela identifica o problema, que é mais ou menos isso que o vereador fulano está fazendo. Ele montou uma frente parlamentar para estudar uma necessidade, analisar os dados e propor soluções. Isso lá quem faz é a Universidade de Zurique. Tem acadêmicos fazendo isso. O movimento social, em contrapartida, o poder público. Ou seja, é um tripé que sendo manejado de uma forma muito equilibrada e com compromisso com o coletivo, ele dá certo. Então, assim, eu venho aqui, na verdade, agradecer a oportunidade que eu tive dada pela Fundação Lehman e pela própria Universidade de Zurique, por esse aprendizado, e por todos os colegas de se conterem aqui durante essa semana que eu tive fora, conterem de saudade, se controlarem para que minha ausência ela não fosse tão percebida assim. Vereador Emerson. Vereador, eu quero assim estar parabenizando a Vossa Excelência, que eu tenho convicção plena que Vossa Excelência veio com uma bagagem plena de lá para cá, realmente, e assim, eu acho que nossa cidade de Mogi das Cruzes tem só a ganhar com tudo isso que o vereador teve essa oportunidade. E assim, eu acho que em Mogi das Cruzes, a Câmara Municipal, ela se valoriza, ela se engrandece, quando nós temos vereadores da casa fazendo esse intercâmbio e trazendo experiência de fora para cá. Então, acho que a gente vê realmente assim o nível que hoje a Câmara
no Nós Buscamos Saúde tem, dos nossos vereadores, e entre outros também, que já fizeram outras viagens para fora, para se buscar e capitanear recursos, medidas e experiências aqui para a cidade de Mogi das Cruzes. Mas parabéns, vereador, pela sua viagem, pela sua experiência que veio a enriquecer nossa cidade. Vereador. Senhor presidente, vereador Caio, colocar uma pimentinha até para a gente... Não seria diferente, vereador Moral, senão não teria graça. Vamos combinar. Sim. Senão fica... Só porque hoje é dia dos namorados, fica parecendo que a gente fica muito... Fica à vontade. É isso. Vereador Caio, primeiro eu concordo muito com o que o vereador Emerson do Posto falou. Primeiro, assim, todos nós, e a gente falou isso quando Vossa Excelência estava viajando, que a gente fica muito orgulhoso do papel que Vossa Excelência exerceu essa semana, vereador do IGS, vereador Cláudio Miak, agora com a eleição para o Conselho Nacional de Odontologia. São experiências que agregam demais aqui para o parlamento. A gente fica muito feliz. Mas eu quero fazer aqui um pouquinho o papel do advogado do diabo aqui, vereador Caio, porque é o seguinte, nós temos... É difícil comparar Brasil com Suíça, porque nós temos ilhas de prosperidade. Se a gente pegar São Caetano do Sul, tem 15 quilômetros quadrados, nós temos índice de Zurique, entendeu? De saneamento básico, de educação, de recursos, de padrão de vida, de IDH. É o seguinte, e os suíços também, quem conhece um pouquinho mais de história sabe que a grande riqueza deles veio de uma época não muito obscura da Segunda Guerra Mundial, do dinheiro, entendeu? Principalmente da extrema-direita, que usurpou várias nações. E isso serviu como base para a grande riqueza que eles têm hoje, para determinadas situações, principalmente instituições financeiras. Então, a gente, quando quer entender também uma sociedade, a gente entende que esses recursos alavancaram certas sociedades. Como isso? Tem muito exemplo importante. Eu falei isso como uma brincadeira, mas claro, quando a gente vê uma sociedade evoluída, e eu acho muito bacana esse intercâmbio cultural, a gente ficou muito feliz com a experiência que Vossa Excelência, a gente espera que isso agregue no seu mandato, isso vai ajudar a cidade a crescer, mas a gente queria colocar uma pimentinha aí, para dizer também que a gente tem muitos desafios, que a nossa nação também, nesse momento, passando por um momento difícil, mas é no fogo que a gente consegue crescer. Obrigado, vereador Morna. Para completar, presidente, queria só citar uma situação ocorrida lá, né? Quando um especialista em criminalidade estava dando uma palestra para a gente, um dos nossos companheiros que estava lá com a gente, entre os 20 alunos, ele citou, vereador Mauro Araújo, ele citou as características da criminalidade no Brasil, né? E sem falar que era o Brasil e sem falar que era o PCC, por exemplo, ele foi citando as características e falou assim lá para o secretário, né, para o professor: professor, no que o senhor faria se tivesse em um país dele? Ele, sem saber que era o Brasil, ele disse: eu saía do país. E aí aquilo criou um mal-estar com a gente que eu não pude ainda deixar de falar. E acho que isso arde muito no coração de todo mundo que está aqui hoje, porque é até por isso, né, que a gente luta no dia a dia, né? Eu disse para ele: mestre, esse país, essas características é do nosso país, é do Brasil, e nós só optamos por sair do nosso país para vir aqui em outro país, absorver experiências novas para transformar o nosso, né? Aquilo gerou um outro mal-estar por parte deles, né, daí, mas assim, mas só para validar o que Vossa Excelência bem disse, nós temos vários cases de sucesso aqui no Brasil também, né? E é sempre importante a gente estar aberto ao novo, aberto ao aprendizado, principalmente se a gente tem um projeto de transformação política e social dessa nação. Obrigado, presidente. Desculpe me alongar na fala. Próximo vereador inscrito para a fala, vereador Protásio Nogueira.
Senhor presidente, senhores vereadores, o motivo da minha fala hoje é voltar um pouquinho ao tempo aí, e, sei lá, demonstrar ou querer dizer o tanto que nós pessoas, a gente, grande parte, só tenta nadar a hora que a água bate no nariz, porque enquanto estiver na boca está dando para respirar, então não tenta nadar. Há uns tempos atrás, né, vereador Iduígues, a gente via aí na cidade filas, pessoa no sol, várias horas, para tomar vacina contra a febre amarela, né? Aí entramos na campanha da vacinação da gripe. Semana passada eu estava vendo uma matéria da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, onde a Secretaria de Saúde diz que da febre amarela, que o Estado, nas regiões, né, necessárias, que houve a necessidade de vacinação, que levou várias pessoas à morte, que esperavam imunizar cerca de 95%, conseguiram imunizar 56%. Aí entramos agora, né, alguns meses, um mês e pouco, o secretário de Saúde esteve aqui no lançamento da campanha da gripe, e o Estado prorrogou já a campanha de vacinação da gripe, que esperava também imunizar 90%, o Estado conseguiu imunizar até então, quando eu li, cerca de 59%. As pessoas de idade foi a que mais procuraram, atingiu um nível de quase 80%, as pessoas de acima de 60 anos. Mas por que o nível caiu, o percentual caiu para 56%? Porque crianças e gestantes que eram para ser vacinadas, o percentual foi muito pequeno. Semana passada, eu lendo um jornal da nossa cidade, vi que teve uma morte em Mogi por H1N1. Hoje, se eu não me engano, no jornal, e vários casos sobre suspeita. Hoje nos jornais nós lemos aí, né, que mais 4 ou 5 casos de H1N1 no nosso município. Já faz mais de um mês que estamos em campanha de vacinação contra a gripe. Será que a hora que morrer mais 1, 2, 5 ou 10, é que as pessoas vão se tocar que tem que se vacinar, gente? Será que só a hora que começa a morrer, com a existência da morte, que vão se vacinar? Poxa vida, a febre amarela teve até que ser subdividida a vacina, de tanta gente que aparecia para vacinar, foi aquele boom, de repente, não está morrendo mais ninguém, a vacina deu efeito colateral numa pessoa ou outra. Não existe remédio que não tenha efeito colateral, todo remédio tem efeito colateral, o percentual é pequeno, uma pessoa ou outra pode dar efeito colateral. Pararam todo mundo de vacinar, febre amarela está aí, gripe H1N1 está aí, matando, e aqui no nosso município, matando, que como foi divulgado, que houve uma morte constatada, e já estamos aí de novo com Zika, né? Chikungunya. Quando que nós vamos começar a prestar atenção em nós mesmos? Quando que vamos colocar a nossa saúde na frente? E nesse ponto não é dizer que está faltando, não, tem vacina. Então a minha fala hoje é deixar esse recado, vamos procurar se vacinar, vamos levar as crianças para tomar a vacina, gestantes vão tomar a vacina, porque são os índices mais baixos de vacinação, estão entre as crianças e as gestantes, que estão sob responsabilidade de pessoas, vamos dizer, da média idade, né? Porque considerada de terceira idade, que são os idosos, esses atingiram quase a meta desejada. Então, os mais velhos estão correndo atrás da responsabilidade e vendo o risco. E aqueles que deveriam, né, estar correndo mais ainda atrás dessa responsabilidade, estão deixando para trás. Então, a minha fala hoje, senhor presidente, é esse alerta: vamos tomar a vacina. É isso aí. É o único jeito, né, de se prevenir, porque depois remediar, ou remédio,
pode ser muito caro, inclusive o mais caro dele, que é a vida. Queria solicitar ao vereador Furlan que assuma a presidência para que eu faça uso da palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Edson Santos. Senhor presidente, vereadora Fernanda, senhores vereadores, eu queria compartilhar um pouquinho da fala do vereador Eduígues, vereador pastor Carlos Evaristo, da importância assim, de discutir o assunto da pessoa em situação de rua, e não só da pessoa em situação de rua, mas de outros assuntos ligados à assistência social. Outro dia, nosso colega vereador Emerson Hong até falou de se convidar a secretária Neuza Marialva para estar a essa casa, e eu acho importante realmente essa conversa dos vereadores com a assistência social. Por quê? Porque nos últimos 8 anos, assim como o nosso vice-prefeito Cuco Pereira falou, muita coisa mudou sim, muita coisa se investiu na assistência social, mas eu reconheço, trabalhei lá 8 anos, e se para mim, né, que estava lá, parece que tem hora que a gente está enxugando o gelo, eu entendo que para vocês também, vocês devem pensar a mesma coisa, tem hora. Mas quando se assumiu a Secretaria de Assistência Social em 2009, a cidade só tinha na Prefeitura Municipal 2 assistentes sociais, que era a Vera, que a maioria de vocês conhece, que tem mais de 30 anos de prefeitura, e a Celeste. Hoje se tem mais de 40 assistentes sociais. Psicólogas, hoje se tem mais de 40 psicólogos. Centros de referência assistência social CRAS, só tinham 3 e não eram municipalizados. Hoje tem 7 e são municipalizados. O CREAS, o Centro de Atendimento Especial, só tinha 1, hoje são 2. O Centro Pop, que é onde se acolhe a pessoas em situação de rua, também não tinha e foi criado nos últimos anos. Entra muito, vereador Eduígues, naquilo que o vereador Cuco Pereira falou, que é o direito de ir e vir. O senhor sabe, até porque o senhor tem muitos amigos na ciência social, que a gente não consegue obrigar. Muitos hoje que estão na rua são jovens realmente que estão no vício do álcool, no vício da droga. E daí também entra naquele assunto que o nosso colega vereador Mauro Araújo está sempre defendendo, que é a instalação do CAPS-AD, que muito vai contribuir, vereadores, para que muitos que estão na rua, no vício da droga, iniciam o tratamento. Porque hoje não existe uma mãe que tem um filho no álcool, na droga, ela não tem uma porta de entrada. Tá? Então nós temos que realmente estar conversando com o nosso prefeito Marcos Melo, e eu acho que isso cabe a nós aqui, enquanto legisladores, vereadores, para que a gente comece a funcionar logo o CAPS-AD, para nos ajudar nesse trabalho. Então é assim, não é uma responsabilidade apenas da assistência social, é uma responsabilidade da cidade de Mogi. Agora, eu acho muito importante aquilo que o pastor colocou, de se discutir o assunto, sim, porque tem muitos projetos na assistência social, com idosos, com crianças, com jovens, adolescentes, mulheres, e que eu acho que a gente precisa se colocar a par, até para defendermos e também apoiarmos os trabalhos que tem. Pois não, vereador Emerson Hong? Vereador Edson, me faz muito feliz essa fala de Vossa Excelência, até porque no passado Vossa Excelência fez parte também de como adjunto da Secretaria da Assistência Social. E realmente a assistência acompanhou o crescimento de Mogi das Cruzes. Lógico, muita coisa ainda se falta, muita coisa ainda tem ainda por se fazer, tá? E se por vir. Mas me faz muito feliz de ver tanto a Secretaria da Saúde também que cresceu assim, que eu de que vim da área da saúde, e hoje também vejo assim também a Secretaria da Saúde também do jeito que está também, a educação, uma série de todas as secretarias que ao longo do mandato no final do João Giabe, com o início do Bertaioli, teve assim um crescimento maravilhoso. Então, a minha fala aqui é também parabenizá-lo, que Vossa Excelência fez parte desse crescimento inserido dentro da Secretaria. Então, se hoje nós temos a possibilidade de estarmos acompanhando vários projetos, várias iniciativas, Vossa Excelência também merece assim meus parabéns. Obrigado.
Eu posso afirmar, vereadores, vereador Emerson Rong, vereador Eduígues, que nenhuma cidade da região aqui, nenhuma, tem o trabalho desenvolvido com a pessoa em situação de rua que tem em Mogi das Cruzes. Equipe de abordagem, unidade móvel, centro pop, eu estou afirmando isso para vocês. É um assunto espinhoso? É claro que é um assunto espinhoso. Com certeza é um assunto espinhoso, mas que tem que ser tratado. Então, assim, realmente eu acho importante esta casa sentar, sim, assim como o vereador Eduígues acatou a sugestão do pastor Carlos Evaristo. Eu acho que esse assunto também não é um assunto apenas da comissão, eu acho que é um assunto da Câmara, tem que ser discutido, sim. Pois não, vereador Eduígues primeiro, depois você, o vereador Diegão. Vereador Edson, eu entendo que Vossa Excelência está abordando, mas o exemplo que eu dei na minha fala é que muitos problemas que afligem a humanidade foram resolvidos com políticas públicas. Porque maior que o problema é o poder público. Ele é maior que o problema. A minha preocupação é o poder público se apoiar, o que eu chamaria de desculpas, do tipo, a pessoa não quer ser acolhida. Isso é 10%, 90% quer ser reintegrado na sociedade. As pessoas vêm de fora, mas Mogi também produz pessoa de rua que vai para outras cidades. Então nós temos que admitir a nossa falha, admitir a falha das políticas públicas. Como eu disse, o poder público ele tem muito mais força, poder, instrumentos, verbas para atacar e resolver os problemas. Seja da criança, do adolescente, seja do idoso, seja da pessoa em situação de rua. Então, me preocupa um pouco essas determinadas falas de que colocar a culpa na vítima. Tem que tomar cuidado. O problema é que existe e tem que buscar a solução. Eu dei exemplo onde o poder público não ficou atento e que evoluiu para uma situação insustentável. Então, esse debate, de fato, é necessário e tem que atacar de frente. Muito obrigado. Entendo e respeito muito sua fala, vereador Eduígues. Pois não, vereador Diegão. Quero entrar no assunto que eu vou discordar com o vereador Eduígues, quando ele diz que 10% só que não aceita ser tratado. Eu vou discordar. Eu acho que é o contrário. Somente 10% aceitariam. Eu andei fazendo um trabalho alguns anos atrás e vi que era, naquele momento errado, a entrega de sopa noturna. É um tema polêmico, é impopular o que eu vou dizer, né? Mas é preciso ser dito por experiência própria. O cidadão que está naquela situação, ele não quer sair dali. Não adianta. A prefeitura, eu tenho certeza que a assistente social, a Aneso, com anos de experiência, vocês acham que ela não queria uma fórmula de resolver esse problema? Porque, infelizmente, aquela situação do morador de rua incomoda todos os moradores de Mogi das Cruzes. Eles estão ocupando o espaço público e qualquer medida que a prefeitura tome, tem um lado que não aceita. Tem um lado que concorda e um lado que não aceita. Então, é preciso descobrir ainda, eu desconheço o que se pode ser feito. Não adianta. Quando eu fazia esse trabalho de entrega de sopa, eu constatei que o morador de rua ele não precisava de alimentação. A necessidade do morador de rua, naquela época que eu fazia parte, participava daquele grupo, era de água. Mas, quantas vezes nós chegamos e tinha lá 3, 4 marmitex do lado do morador de rua, ele se incomodava porque o grupo chegava e ia acordar, ele estava dormindo, ele tinha que acordar cedo porque chega a guarda, chega as pessoas para abrir um comércio. Então eu quero ser solidário ao vereador que luta por essa causa, e eu quero dizer a todos, ainda não existe uma solução, é mais um trabalho de apontar os dedos, né? Falar, a prefeitura é responsável, a responsabilidade é de todos, ninguém quer levar para casa, seria fácil. Quantos mil habitantes nós temos em Mogi? Se cada um contribuísse um pouquinho,
não estava resolvido o problema? Só que é um problema muito mais de apontamento, né? Não, o prefeito é negligente. Não é, gente. Não temos um problema, uma solução para essa problemática ainda. É o meu pensamento, vereador. Obrigado, vereador. Mas importante, vereador Diegão, como a gente falou, é um assunto espinhoso, mas que realmente tem que ser discutido por essa casa, sim. E vou acabar estourando um pouquinho meu tempo, mas rapidinho. Vamos falar também, né, de notícias que não são espinhosas, mas que são soluções. A semana passada eu falei que tinha estado com a Juraci Fernandes, que é a presidente do Conselho Municipal do Idoso, juntamente com o nosso secretário de Saúde, Marcelo Cusatz, justamente solicitando para ele um apoio para que o idoso tivesse preferência no 160, né, no sistema SIS de agendamento de consultas. E a reunião foi muito produtiva e o secretário, com o apoio do prefeito Marcos Melo, estão sugerindo que a partir do mês de julho, todas as sextas-feiras, o idoso vai ter prioridade às sextas-feiras para agendamento de clínico geral e ginecologia. Então eu acho que é uma conquista para o segmento idoso, né? É claro que o idoso não é classificado como idoso apenas pela idade, mas também pela condição clínica de saúde, correto, vereador Cláudio Miak, que foi secretário de saúde também. Então eu acho que é uma conquista para o Conselho, é uma conquista do segmento idoso. Então, a partir de julho, um compromisso do secretário Marcelo Cusatz, que o sistema SIS de agendamento 160, às sextas-feiras, agendamento prioritário para idosos para consultas de clínico geral e ginecologia. Próximo vereador inscrito para fala, vereador Mauro Araújo. Senhor presidente, vou ser bem breve. Então, vereador Protásio, só para informar ao plenário, eu ia até falar em questão de ordem. Amanhã, às 10 horas da manhã, acabei de confirmar com o secretário municipal de saúde, vem o pessoal do departamento jurídico, tanto da Procuradoria do município, quanto aqui do assessoramento aqui da casa. Nós vamos nos reunir para falarmos, senhor presidente, sobre o projeto de lei que trata de verba para a saúde pública aqui de Mogi das Cruzes, proveniente das indenizações pagas pelas operadoras de saúde no município. Então, quero convidar quem puder estar presente aqui. A gente falou bastante hoje aqui em plenário, aprovamos até uma moção aqui, falando do governo Temer, que está congelando os gastos. Nós estamos buscando saídas, soluções. Então, a gente vai fazer um debate claro aqui, entender o que São Bernardo fez, outros municípios que já estão buscando esse recurso, fizeram para que a gente possa implementar aqui no município de Mogi das Cruzes. Então, dando um feedback para o plenário, que a gente tem discutido isso aqui em outras sessões, amanhã, às 10 horas da manhã, na sala Sérgio Nogueira, uma reunião de trabalho aberta a qualquer vereador que quiser estar presente, estará aqui o secretário e a gente... para falar exclusivamente, só deixar claro que não é porque o secretário está aqui que nós vamos sair falando de todos os assuntos. Para a gente tratar desse projeto de lei, e conversei com o vereador Furlan, que nesse momento está na presidência. Caiu bem, vereador Furlan, apesar da gravata vermelha, a presidência da casa aí, que nós também vamos aproveitar essa semana. A gente foi cobrado por parte da Secretaria de Esporte, a gente tem um projeto de lei que trata das organizações sociais, tanto na educação quanto no esporte e na cultura. Nós devemos fazer um debate jurídico para o caminhamento, para ver se ainda no primeiro semestre a gente consegue votar esse instrumento que vai ser muito importante para a cidade de Mogi das Cruzes. Uma partezinha só, vereador. Eu estava ficando falando um pouco. Justamente nessa última fala de Vossa Excelência, hoje eu estava despachando com o prefeito, inclusive fui cobrado deste projeto de vossa autoria para que esses novos locais de centro esportivo que deverão ser feitos do município, quando eles já estiverem prontos ou encaminhando, esse projeto já esteja em vigor. Obrigado. Prestando conta, senhor presidente, acho que é importante a gente aqui nesse momento falar, esse é um projeto que a gente tem certeza que vai dar um salto, principalmente no esporte e na cultura. A gente entende que a gente vai poder, a partir de ter uma base legal, propor novos instrumentos de políticas públicas para o município. A gente está trabalhando nisso.
um trabalho de convencimento, de maturação, para fazer uma coisa que vai trazer um avanço para a sociedade. Assumi um compromisso também, senhor presidente, com o vereador Eduígues Martins, da gente ter um projeto que trata do bombeiro civil. Quero pedir ajuda até aqui da comissão de segurança desta casa, de a gente fazer caminhar aquele projeto. Acho que tem avanços, que a gente precisa cumprir certos acordos e a gente precisa avançar alguns projetos, seja ele para que a gente encontre algum denominador comum. A gente sabe que hoje, infelizmente, a gente passou algumas experiências ruins no Brasil, principalmente lá em Santa Maria, e é importante que a sociedade avance em determinados quesitos. Nós temos diversos locais privados e públicos que precisam de um olhar um pouco mais avançado. Nós vamos também tirar esse projeto, essa discussão maior, fazer uma discussão com participação aberta, todos os vereadores que quiserem participar. Acho que é importante, vereador Fulano, para que a gente faça isso. Então, senhor presidente, obrigado. Foi bem rapidinho, informando a casa. Não havendo mais vereadores para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada dos senhores vereadores para a constatação de quórum em início da nossa ordem do dia. Vereador Antônio Lino da Silva, presente. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio Cunha. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Presente. Presente. Vereador Cláudio Kilmiak, presente. Vereador Diego de Amorim Martins Diegão, presente. Vereador Edson Santos, da primeira secretaria. Vereador Emerson Hong, presente. Vereadora Fernanda Moreno, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Eduígues Martins, presente. Vereador Jean Lopes. Vereador Jorge Rodrigo Valverde. Vereador José Antônio Cuco Pereira, presente. Vereador José Francimário Vieira de Macedo Farofa, presente. Vereador Marcos Furlan, na presidência. Vereador Mauro de Assis Margarido, presente. Vereador Mauro Araújo, presente. Vereador Otto Rezende, presente. Vereador Peridec Comura, presente. Vereador Périx Bauabi. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Caio Cunha. Confirmando a presença do vereador Caio Cunha. 18 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 18 vereadores presentes. A quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Não existem papéis para a ordem do dia, senhor presidente. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, a realizar-se na próxima quarta-feira, em seu horário regimental. Está encerrada a sessão. Você